Olá, meu querido amigo. Olá, meu amigo, tudo bom, prezado? Tudo melhor agora com a companhia Que desse maravilha. incansável trabalhador espírita. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, irmão. Estamos nesse desafio diário, né? Uriel? Tenho certeza que para o seu lado aí a coisa também não deve estar muito boa, né? A gente está sendo convidado a quitar um pouquinho desses nossos débitos aí, né? Mas a gente quita esses débitos com muito carinho, amor, né? Companheirismo, e Exato. isso é o que importa, né? Nosso amigo Uriel acabou Amém. de sair de uma live agora mesmo e já emendou já com a gente. Comeu alguma coisinha lá, Uriel? Rapaz, comi um pedacinho de uma pamonha, como um bom mineiro, e estamos aqui, Ô, muito Patos de felizes. Minas, então, né? Que isso, fornecedor Exato. principal. Coisa boa. Gente, aos demais amigos nossos aí que estão entrando, de todos os nossos estados do país, sejam todos muito bem-vindos aí. Temos amigos de São Paulo, Nordeste, lá do Sul, de São Paulo também, do Rio, Bahia também. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da Casa do Caminho de hoje. Hoje a gente vai ter a companhia do nosso querido trabalhador incansável, como eu disse aí, né, representante da Força Espírita, nosso amigo Uriel de Patos de Minas. E é uma honra tê-lo aqui para a gente começar mais um papo, né, mais uma conversa. Né? A todos que estão aí, eu peço só que me confirmem aqui na caixinha de diálogo se vocês nos escutam bem, porque hoje eu fui começar a fazer o teste de usar um fone, a minha voz estava um pouco longe aqui nesses últimos dias, aí eu falei assim, deixa eu ver se eu começo a usar um fone para ver se os amigos de casa nos escutam bem. Japão, olha só, gente. Ah, nossa Não, amiga e deixa, Sônia já, do já vamos, NEP. Olha que já vamos, beleza. já vamos pedir, já vamos pedir às pessoas aqui, que é o que eu faço sempre no Espiritismo 24 horas. Gente, vamos compartilhar essa live. Vamos colocar aqui de onde nós estamos falando. A gente tem que saber trabalhar com a rede social. Então vamos gerar engajamento, vamos colocar bastante coraçãozinho, vamos colocar aqui de onde nós estamos falando, vamos fazer com que o Instagram lance essa live para mais e mais pessoas. Porque em momentos tão difíceis nós precisamos incentivar o bem. Então a gente conta com vocês. Compartilhe essa live com essa lista de contatos que você tem aí no seu Instagram. Gere engajamento. Coloque aqui o seu nome, a cidade de onde você está falando. Coloque bastante coraçãozinho e vamos chegar a mais e mais pessoas. Exatamente. Obrigado aí pelas honras, Uriel. Te agradeço de coração. Pessoal, para quem o áudio está dando um eco ou com algum chiado, indico vocês fecharem a live e começar de novo, que às vezes pode ser que esse eco aí suma, tá bom? Sandra disse que tá com eco lá. Mas vamos lá, começando aí, né? Mais uma vez uma live da Casa do Caminho, hoje com a companhia do Uriel. E o Uriel vai falar sobre um assunto muito fácil de se falar, né, Uriel? Quase ninguém Ah, precisa super! disso. Imagina, todo mundo espírito luz já, né, desenvolvido. Nosso amigo hoje vai Tranquilo. falar sobre a reconciliação, né? Algo que a gente precisa muito de fazer, como o próprio Cristo disse, antes de vir até mim, vás até o seu irmão e reconcilia-te, depois venha até mim. Então, nosso amigo vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para a gente começar a nossa live de hoje, né, depois de todos os amigos já terem encaminhado ela para os seus amigos, familiares e conhecidos, vamos fazer a nossa prece para a gente se instruir hoje, né? Convido todos os nossos amigos aí a estarem confortavelmente ligados ao Pai, aos espíritos que nos intuem nesses estudos, todos os domingos, segundas, a nos dar ideia clara sobre os ensinos que vão ser ditos aqui, que nós possamos ser instrumentos do amor do Pai para com todos nós, que nós tenhamos a devida compreensão da nossa limitação de entendimento, de compreensão, não nos cobremos ser mais do que conseguimos hoje ser, mas nos esforcemos para ser melhores que ontem. Agradecemos ao Pai, aos Espíritos que nos conduzem a cada dia, aos nossos anjos, a oportunidade bendita de estarmos encarnados nessa terra tão querida, nesse instante em que passamos por provações inimagináveis, mas todas elas, graças ao Pai, concedidas
para que nós possamos nos burilar, nos melhorar, nos aperfeiçoarmos. Agradecemos pelo dom da vida, pelo nosso lar, pela comida e pelas roupas do corpo físico e do espírito, e pelo conhecimento dado ao nosso Pai para a nossa libertação. Obrigado, Senhor, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meu amigo, o palco é todo seu. Vá lá e façamos o show que você preparou. Obrigado. O meu homônimo, você, Augusto Reis, eu, Uriel Augusto, muito obrigado por nos repassar a palavra. E hoje nós falaremos sobre um assunto que palpita os nossos corações, que move os nossos espíritos e que é necessário para o nosso padrão evolutivo atual, que é a reconciliação. Reconciliar com os adversários. E por isso eu já peço aqui muita participação, que as pessoas coloquem aqui as suas opiniões, coloquem aqui as suas perguntas. Nós buscaremos ler o máximo possível e, quem sabe também, tentaremos responder sanando aqui os conflitos dos corações. Nós estamos em um mundo muito polarizado, não em um país polarizado. Nós estamos em um mundo muito polarizado. Em um mundo onde se colocou a crença de que ou você está comigo, ou você está contra a minha pessoa. Ou você defende o que eu defendo, ou você não pode conviver do meu lado. Nós nos esquecemos que há uma regra de amor, que nós somos todos irmãos, que nós não precisamos pensar da mesma forma, agir da mesma forma, concordar em tudo para sermos irmãos. Somos todos filhos de um Criador que lega aos nossos corações a lei de amar. Nós somos parte de um quebra-cabeça divino. Nós vamos nos complementando exatamente nas diferenças. Nós vamos nos encontrando exatamente nas diferenças. Mas aqui nós temos que dizer também que essa noção do amor ao adversário, que essa noção do entendimento ao adversário, essa noção da reconciliação com aquele que pensa diferente, que age diferente, que se comporta diferente, é uma construção da história humana. Esse entendimento é uma construção da história humana. E quem vai nos auxiliar isso, eu gostaria aqui de trazer textos para comentarmos, quem vai nos auxiliar a entender essa construção da história humana, em um primeiro momento vai ser Allan Kardec. Vai ser a doutrina consoladora. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira mensagem de caráter mediúnico, nós vamos encontrar um espírito israelita dizendo em 1861 que os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento moral no qual se encontravam os povos aos quais ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se podem adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, pelos sacrifícios. Não teriam entendido, inclusive, que se precisasse perdoar um inimigo. Isso é interessantíssimo. Eu acho bacana que esse espírito israelita ele vai colocar, olha, esses povos eles tinham um intelecto avançado, tinham o seu progresso na área das artes, tinham o seu progresso na arte da ciência, mas a moral ainda era um pouco reduzida. Então eles teriam dificuldade em compreender, e quando nós falamos eles teriam, nos coloquemos a esse momento, enquanto humanidade aqui encarnada. Teríamos dificuldade em entender, inclusive na questão de se perdoar ao inimigo. Nós precisávamos ainda de uma noção religiosa, de uma noção de nos religar ao Criador, de uma noção semimaterial. Porém, mesmo dentro dessa noção semimaterial, mesmo dentro dessa noção adaptada à nossa forma de observar o mundo, nós vamos encontrar algumas regras esparsas que nos convidam ao amor. Dentro em Levíticos, por exemplo, lá na lei de santidade, nós vamos ter capítulo 19, versículo 18. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando Cristo é questionado qual o maior mandamento da lei, ele repetirá Levítico e Deuteronômio. Ele repetirá essas regras.
Se nós formos a Levíticos, continuarmos em Levíticos ainda, capítulo 19, versículo 34, nós vamos observar que era dito: o estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. E mesmo assim, mesmo com essa oferta ao amor, nós ainda encontraremos discurso, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 4, que dirão: o amonita e o moabita não poderão adentrar na Assembleia de Yahvé. E mesmo os seus descendentes não poderão adentrar nessa Assembleia. E ainda continuando: deverás apagar a memória de Amaleque sobre o céu. Lembra-te o que Amaleque te fez no caminho, quando saístes do Egito. Ele veio ao teu encontro, quando tu estavas cansado e extenuado, e pela tua retaguarda, sem temer a Deus, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Ou seja, nós tínhamos uma noção de amor. Nós sabíamos que precisávamos amar, mas nós escolhíamos a quem amar. Aqueles que nos contrariavam, aqueles que eram os nossos inimigos, aqueles que eram os nossos adversários, talvez não fossem considerados para o amor. Amaríamos enquanto aquelas pessoas fizessem as nossas vontades, enquanto aquelas pessoas pensassem como nós, enquanto aquelas pessoas não agissem diferente de nós. Quando o outro tivesse um comportamento que não se coadunava com aquilo que eu esperava dele, eu não o amaria, eu não o respeitaria, ele seria o meu inimigo, ele seria o meu adversário. Qualquer semelhança com a realidade que estamos atravessando não é mera coincidência, porque o comportamento, para ser modificado, ele precisa de gerações de trabalho, de gerações em modificação. E nós somos convidados a essa modificação, nós somos convidados a essa ressignificação pelo Cristo, que, como dirá o espírito israelita, é o iniciador da moral mais ampla e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, que deve aproximar os homens, que deve torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, que deve criar entre todos nós uma solidariedade comum, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores às que a habitam hoje. O Cristo vem para nos ofertar um reino. Não um reino material, não um reino de armas, não um reino de guerra, mas um reino construído nos nossos corações, um reino edificado nos nossos espíritos, um reino divino, um reino de amor. Eu costumo dizer, Augusto, que todo grande projeto arquitetônico ele tem uma planta base. Né? Eu tenho um amigo que é engenheiro e ele diz o seguinte: Oscar Niemeyer, nos seus grandes planejamentos, às vezes desenhava, rabiscava aquelas plantas base em algumas peças de guardanapo, porque ele tinha inspiração e assim o fazia. O projeto do Cristo é um projeto arquitetônico para a imortalidade do espírito. E talvez o rabisco inicial, não querendo aqui ser leviano, talvez o rabisco inicial dessa construção do reino divino nos nossos corações, nos textos sagrados, nós vamos encontrar ali no capítulo 5, a partir do capítulo 5 do evangelista Mateus. Quando nós observamos o sermão sobre a montanha, quando nós observamos as felicidades prometidas, quando nós observamos a carga de ressignificação que o Mestre nos convida. E dentro dessa carga de ressignificação, ele faz construções textuais muito interessantes. Ele começará dizendo: aprendestes o que foi dito aos antigos. E depois ele vem: mas agora eu não estou aqui destruindo o que foi dito, mas eu estou aqui dizendo como deve ser feito. Se nós estamos falando do adversário, se nós estamos aqui conversando sobre antes de ir ao Cristo, antes de irmos ao altar, retornarmos aos altares das nossas próprias consciências, fazendo as pazes com aqueles que nós tenhamos algum conflito, se nós estamos falando de adversários, nós precisamos dar essa noção ampla de inimigos. E o Cristo, quando vai conversar sobre os inimigos, dirá:
Nesta construção do evangelista Mateus. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis aos vossos inimigos. É isso que está na vossa mente. É isso que está nos vossos corações. É isso que foi construído no orgulho da raça. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àquele que vos odeia. E ora por aquele que vos persegue e vos calumnia, a fim de que sejas os filhos do vosso Pai, do Altíssimo que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, que faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Porque se não amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos, que vocês tanto maculam, que vocês tanto condenam, que vocês tanto julgam, não o fazem também? E se não saudardes apenas aos vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Não se comportam também assim os publicanos? Eu vos digo, em verdade, que se a vossa justiça, que se a vossa reconexão com o divino, que se a vossa reconexão com o alto, que se a vossa reconexão convosco mesmo não for mais abundante, não for superior à dos escribas e à dos fariseus, não entrareis, não edificareis o reino dos céus. Aqui é o primeiro ponto, aqui é a primeira reforma, aqui é a primeira ressignificação. Não mais odiar aos inimigos, mas saber amá-los, saber fazer o bem àquele que nos odeia, saber orar por aquele que nos persegue e que nos calunia, para que nós sejamos filhos do Altíssimo, para que nós entendamos de uma vez por todas que mesmo nas contrariedades, mesmo nas discordâncias, nós ainda somos irmãos. O outro não deixa de ser um filho de Deus porque é o meu adversário. O outro não deixa de ser um filho de Deus porque tem uma opinião diferente da minha. O outro não deixa de ser um filho de Deus porque me machucou. O outro não deixa de ser um filho de Deus porque me ofendeu. O outro não deixa de ser um filho de Deus porque me causou algum mal. Afinal de contas, nós também somos adversários, nós também contrariamos outras pessoas, nós também causamos desavenças, nós também ofendemos outras pessoas, nós também assim nos comportamos porque não somos perfeitos neste mundo. Nós, muitas vezes, acreditamos que somos apenas vítimas das ofensas alheias. Nós nos esquecemos que, muitas vezes, em muitas situações, nós nos transformamos em adversários dos outros. Nós perpetramos ofensas contra os outros. E assim como nós merecemos misericórdia, os outros também merecem misericórdia. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos naquela construção evolutiva, naquela construção de aprendizado, naquela quase escada para os céus, quase escada de Jacó, proposta nas felicidades. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios merecerão misericórdia. Porque eles próprios obterão misericórdia. E como nos diz o Espírito israelita, são chegados os tempos em que as ideias morais precisam se desenvolver. Precisam desenvolver-se para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus, devendo seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Moisés, ele abre o caminho. Jesus, ele continua a obra. E o que faz o Espiritismo? O Espiritismo a arremata. E o Espiritismo vem então nos explicar o que vem a ser esse amor ao inimigo. O Espiritismo vem então nos explicar que o caminho de reconciliação com o adversário é uma construção diária. Não é algo que nós vamos ter como elevação quântica, mas que nós vamos batalhar minuto a minuto, que nós vamos batalhar hora a hora, que nós vamos batalhar dia a dia para aparar as arestas que existem entre nós e o outro. Porque nós entendemos que precisamos seguir, como espíritas, o verdadeiro sentido da palavra caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Neste sentido, entendemos que Jesus, quando nos convida a amar os inimigos, quando nos convida à reconciliação com o adversário,
que Jesus ele não quis dizer que nós precisamos ter para com o inimigo, nós devemos ter para com o adversário a mesma ternura que nós temos para com o amigo. Isso é uma grande falha, isso é um grande erro, e talvez é por isso que nós não conseguimos a reconciliação. Eu conheço o Augusto eu não tenho nada aqui a falar que desabone a sua conduta. O Augusto sempre me tratou bem, o Augusto sempre foi muito simpático à minha pessoa, sempre foi muito carinhoso com a minha individualidade. E eu tenho aquela outra pessoa que nunca foi simpática comigo, eu tenho aquela outra pessoa que a menor das oportunidades me ofende, eu tenho aquela outra pessoa que se mostra sempre um adversário aberto. Eu não terei para com essa outra pessoa os mesmos sentimentos de bondade que eu tenho com relação ao Augusto. E é por isso, talvez, que nós não conseguimos entender esse amor ao inimigo. E é por isso, talvez, que nós não conseguimos entender essa reconciliação com o adversário, porque nós já queremos ter os mesmos sentimentos de bondade que movimentamos com relação àqueles que nos amam, com aqueles que nos trazem tanto problema. Não é assim que se trabalha, não é assim que se conquista, não é assim que se angaria o progresso, é passo a passo. Nós não teremos pelo inimigo estes mesmos movimentos de carinho. Porque a ternura, porque o amor, ele pressupõe confiança. E nós não conseguiremos ter confiança naqueles que nós sabemos abertamente que querem o nosso mal, naqueles que degladiam conosco, naqueles que estão em posição de guerra para com as nossas pessoas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, e aqui é uma fala de Kardec, entre pessoas que desconfiam umas das outras, não há um laço de simpatia inicial, não há o mesmo laço de simpatia que existe entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Nós não temos, veja bem, seria um contrassenso dizer que nós temos o mesmo prazer, a mesma alegria de encontrar com um amigo e encontrar com um adversário. Não temos. Isso, inclusive, é contrário à própria lei de atração e repulsão que existe no mundo. Há uma contrariedade aí. Quando nós sabemos que alguém nos emite o pensamento malévolo, quando nós sabemos que alguém tem alguma rusga conosco, nós temos uma dificuldade com aquela pessoa. Nós precisamos reconhecer isso. Isso é um ponto essencial. Para reconciliar com o adversário, nós precisamos reconhecer que aquela pessoa é um adversário. Isso é humildade. Isso não é se fazer aqui uma pessoa maléfica. Isso não é aqui se fazer a pior individualidade do universo. É reconhecer qual a espécie de relação que existe entre eu e o outro. Espera aí. Rosângela, vou te usar aqui de exemplo. Trazer a Rosângela aqui. Espera aí. Eu e a Rosângela, a gente tem uma dificuldade. Eu preciso, para que eu possa reconciliar com a Rosângela, eu preciso primeiro reconhecer que há uma dificuldade entre Rosângela e eu. Eu preciso reconhecer que nós somos adversários. Eu preciso reconhecer que talvez nós não nos façamos muito bem. Eu preciso reconhecer que talvez nós sejamos, por que não dizer, inimigos. E talvez essa inimizade não tenha começado na presente romagem. Talvez essa inimizade ela traga aí um quadro de outras passagens nossas por esse planeta de aprendizado. Quando eu reconheço, quando eu conheço a mim mesmo, quando eu conheço os sentimentos que eu tenho com relação ao outro, eu sei trabalhá-los, eu sei aprimorá-los, eu sei aparar as arestas que existem. Amar aos inimigos não significará não se fazer uma diferença entre os amigos e eles. Amar aos adversários não significará colocar no mesmo quadro, colocar na mesma pintura aqueles que amamos e aqueles que temos dificuldades. Nós precisamos, e aqui, recuperando uma passagem evangélica, nós precisamos ser mansos como as pombas, mas nós precisamos também ser prudentes como as serpentes. Como então começar a trabalhar essa proposta de reconciliação? Começar a trabalhar essa proposta de entendimento com o adversário? Bom, primeiramente, entender que eu precisarei perdoá-los. Mas um perdão sem segunda intenção. Um perdão incondicional. Mas também entender que o perdão é uma conquista. Também entender que o perdão é o trabalho. Também entender que o perdão não surgirá da noite para o dia. Que o perdão ele terá suas fases e eu preciso respeitar cada uma delas.
É saber que eu precisarei desejar o bem daquela pessoa, que eu precisarei construir esse desejo de amor. É saber me alegrar com o bem que alcança aquela pessoa. É saber estender a mão caso aquela pessoa esteja necessitada. É saber não prejudicar aquela pessoa. É saber, acima de tudo, sempre retribuir o mal com o bem. Não ter ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança. É preciso construir ações que sejam pautadas no bem. E aqui a gente pode trabalhar com uma questão matemática. Uma ação má é um comportamento negativo. Um comportamento negativo, ele será eliminado através de um comportamento positivo. Um comportamento positivo incentivará uma reconciliação. Eu sabia que tem pessoas que nós estamos nessa condição de adversários, tem pessoas que nós estamos nessa condição de adversidade, que estão esperando talvez uma atitude nossa, uma palavra nossa para modificar toda essa situação problemática, toda essa situação tormentosa. Sabe por que eu estou falando isso, Augusto? Sabe por que eu estou falando isso, amigos? Porque quantos adversários eu já transformei em amigos indo até o coração daquelas pessoas, colocando-me à disposição daquelas pessoas, rebaixando meu orgulho. Eu, Uriel Augusto Guimarães Santos, sou uma pessoa extremamente orgulhosa. É uma das batalhas que tenho na presente encarnação, é combater o orgulho. Quantos adversários não refiz em amigos, rebaixando meu orgulho, indo até aquelas pessoas e dizendo: será que a gente não pode recomeçar? Será que nós não podemos trabalhar? Por quê? Porque o altar da minha consciência a isso o pedia. Porque eu entendia que servir a Deus no altar, servir a Jesus no altar, é primeiro servir a Deus e servir a Jesus no altar da minha própria consciência. E eu preciso ir até os meus desafetos. Eu preciso ir até os meus adversários. Eu preciso santificar o meu altar íntimo. Eu preciso santificar aquilo que existe em mim. Porque, veja bem, nós teremos adversários em todos os lugares. Nós teremos pessoas que nos trarão contrariedades nas situações mais simples, as mais complexas na nossa vida. Nós teremos adversários nas situações normais do dia a dia. Aquilo que eu chamo de adversários temporários. São os adversários de um trânsito caótico, são os adversários de uma fila de loteria, são os adversários de uma fila de supermercado, são os adversários, talvez, de um balcão de padaria, são os adversários do dia a dia. Aquelas pessoas que exigirão de nós paciência, aquelas pessoas que exigirão de nós compreensão, aquelas pessoas que exigirão de nós o movimento das forças do amor. Nós temos esses adversários simples que nós podemos evitar caminhando com a reta consciência, caminhando com Jesus nos nossos corações, nos mínimos atos do dia a dia. Mas além desses adversários, que eu chamo de temporários, que eu chamo de passageiros, que eu chamo de questões normais da vida, questões normais do dia a dia, nós teremos aqueles adversários mais contumazes, aqueles que talvez reencarnaram conosco na parentela, aqueles que estão habitando conosco a mesma casa, aqueles que nós chamamos ao nível de convivência através dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos companheiros, das nossas companheiras, dos nossos amigos mais próximos, que nem sempre farão as nossas vontades, que têm os seus pensamentos, que têm os seus comportamentos e que também solicitarão a nós paciência, solicitarão a nós compreensão, solicitarão a nós carinho, porque nós também solicitamos essa espécie de comportamento do coração dessas pessoas. E muitas vezes, esses adversários, repito e friso, já estão conosco degladiando, já estão conosco debatendo, já estão conosco nas arenas dos conflitos há vidas e vidas sem fim. E agora é hora de fazer diferente. Mas além desses adversários, que chamo de adversários mais complexos, chamo de adversários mais contumazes, nós temos um que é imperioso vencer se queremos sair como... se queremos estar como verdadeiros otimistas na estrada da vida. E quem vai nos auxiliar, e quem vai nos ajudar a perceber que adversário é esse, é Jesus. Observamos Jesus em determinado momento
E aqui nós vamos ver essa passagem nos evangelistas, nos sinóticos, e Marcos vai ter ela de forma mais reduzida, Mateus e Lucas a trarão de uma forma mais completa. Observaremos Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser colocado à prova pelo adversário. E ali ele permanecerá por 40 dias e por 40 noites. E ali ele era objetado por todas as formas de contrariedades. Esse adversário, percebendo em algum momento que Jesus finalmente teve fome, ele pegará as pedras e dirá: transforme essas pedras em pão e se alimente. E Jesus responderá a ele: nem só de pão viverá o homem. E esse adversário, estou aqui trazendo a passagem de forma resumida, e esse adversário levará o Cristo até o mais alto do templo, ao pináculo do templo, e dirá a ele: se você realmente é protegido por Deus, atira-se daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos o sustentarão. E Jesus o responde: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E esse adversário conduz Jesus ao mais alto dos montes e o oferece todo o poderio dos reinos. Se você me servir, se você me adorar, tudo isso será seu. E Jesus então dirá: nós só podemos servir a um Senhor. É só a Ele que nós devemos render graças. E finalmente os anjos surgem e os anjos servem a Jesus. E aquele adversário é afastado pelo Mestre. Vá de reto, a expressão popular, vá de reto, Satanás, vá de reto, adversário. Jesus estava aqui sendo tentado? Bom, aprendemos na escala espírita que um espírito da ordem de Jesus não mais sofreria tentações. Um espírito em alta escala, ele poderia ser tentado. Um espírito puro como Jesus, um espírito de nível crístico como Jesus, ele não passaria por tentações. Então, o que representaria isso que nós estamos falando? Jesus ali, ele se utiliza de uma figura parabólica em que ele se coloca na peça principal da parábola para representar a todos nós. Na sua humildade, ele diz a todos nós: o maior adversário que existe nos nossos corações, o maior adversário para o progresso dos nossos espíritos, somos nós mesmos. Quando nós falamos em reconciliar com os nossos adversários, nós estamos falando, acima de tudo, em nos reconciliarmos conosco mesmo. Quando nós vencemos as adversidades que existem em nós, quando nós vencemos as contrariedades que ainda existem em nós, quando nós vencemos as dificuldades, quando nós vencemos os inimigos que ainda habitam o nosso coração, nós começamos a entender e a aprender como reconciliar com aqueles adversários que nos cercam. Aprenda a vencer você mesmo. Aprenda a vencer as suas próprias dificuldades. Aprenda a vencer as suas próprias contrariedades. Aprenda a se reconciliar com você, com as tuas mazelas, com as tuas dificuldades, com os teus adversários íntimos. E dessa forma, você estará aprendendo a se reconciliar com os adversários que vos cercam. Tem uma mensagem aqui interessantíssima, Augusto. Interessantíssima. Essa mensagem está no livro Luz Acima. E é uma mensagem de Irmão X. Ele já assinava como Irmão X, não como Humberto de Campos, devido a toda aquela problemática legal. E aí, nessa mensagem, um amigo no geral, um amigo espiritual no geral, que certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus, não o Simão Pedro que tanto admiramos aí de patrocínio e que buscamos seguir, trilhar os passos como ele trilha. Inclusive, se você observar, diga a Simão Pedro que nós nos espelhamos no trabalho que ele desenvolve, que uma palestra que ele realizou aqui em Patos de Minas sobre as bem-aventuranças no Centro Espírita Francisco de Assis mudou completamente a nossa forma de observar a Jesus, a doutrina e ao Evangelho. Mas certa feita, Simão Pedro, o dos Evangelhos, o das narrações bíblicas, não esse que habita patrocínio, ele perguntará a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Quero combatê-los a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. E Humberto de Campos, Irmão X, nos dirá que os dois estavam no caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante da manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu de forma muito benévola: a experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão impaciente, porque Simão era impaciente. Vamos deixar isso bem claro, Simão era impaciente. A experiência, mestre, demora muitíssimo. Bom, passa-se o tempo.
O mestre contempla a paisagem exterior e observa que, durante a viagem, Simão se irrita com diversas pessoas. Simão se irrita com diversos comportamentos. Simão se irrita com diversas situações. Fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e voltando-se ao companheiro invigilante, Jesus acentuará bondoso. Pedro, há precisamente 1 hora, procurava situar o domicílio dos nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, os nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo, Jesus finalizará: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. É isso que a gente precisa observar. Antes dos adversários contumazes, antes dos adversários temporários, existe um adversário que habita o nosso coração desde que nós fomos criados, nós mesmos. É a ele que nós precisamos vencer. É com ele que nós precisamos primeiro nos reconciliar, e é vencendo a esse adversário que nós atingiremos os páramos divinos que a todos nós estão destinados. Saibamos nos vencer para vencer todas as adversidades que estão ao nosso redor. Essas eram as nossas palavras, essa é a nossa mensagem. Nós queríamos agora abrir ao diálogo e deixar o nosso homônimo, deixar o nosso companheiro Augusto também falar um pouquinho. Eu sempre falo que eu sou o representante de quem está em casa. Então, gente, eu me sinto privilegiadamente colocado em um posto muito bem, né, exposto, mas repito várias vezes que eu sou o representante de quem está em casa. Às vezes a gente só lê, né, o que está aqui escrito. Na maioria das vezes, né, a gente aproveita essa honra, né, de tirar algumas dúvidas pessoais, né? Mas caso alguém, gente, mais uma vez eu digo, quiser fazer parte, por favor, façam participação, comentem, perguntem, indaguem, né? Façam participações, porque é muito rico, é por isso que a gente está aqui, né? Amigo, eu achei espetacular a forma como você conduziu esse estudo, de forma que a gente conseguisse realmente partir do ponto zero, a gente entender que realmente o ponto zero seríamos nós mesmos, né? Eu ia, inclusive, comentar exatamente isso, que o maior adversário, se nós formos pensar, é aquele que habita em nós, né? Através dos nossos pensamentos. E aí, ao estilo NEP, né? Conciliar. O que seria conciliar? O dicionário diz que é o acordo entre as partes, né? Consagrar-se. E aí a gente entende, então se conciliar é fazer acordo, o reconciliar é voltar ao estado natural do acordo que já tinha antes. Ou seja, nós estávamos já em acordo com Deus, né, com o nosso Pai, e por alguma falha ali, né, por alguma a gente se perdeu em alguma pedra que estava ali, e aí a gente entrou em contradição consigo mesmos, né? E aí a gente entende que o reconciliar seria voltar ao estado de origem que eu estava antes, né? Ou seja, reconciliar primeiramente comigo mesmo. E aí você falou muito bem disso, né? Essa linha vai muito ao encontro do que muitas áreas estudam hoje, né? Psicólogos, né? E entendem muito bem que os principais medos, as principais dificuldades, os principais obstáculos majoritariamente estão dentro de nós, que sem perceber a gente incute ao longo das experiências que a gente vai tendo de vida após vida, né? E aí a gente lembra que quando Cristo falava, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Ou seja, você colocou muito bem, né? Amai-vos. Hoje, a nossa compreensão de espíritos, né? Ela é muito pequena frente ao que Cristo quis dizer com tudo isso, né? Mas hoje a gente tendo essa compreensão de que amai-vos nada mais é que respeitai-vos, né? Honrai-vos uns aos outros, né? Conceber a chance de que o outro também cometa erros, porque na nossa chance a gente vai cometer erros inúmeros também, né? E aí, nesse meio termo, amigo, a gente também esbarra em algumas pedrinhas aí que eu acredito que seja uma pedrinha que tem em toda casa, né? Maior, menor, né? No mundo todo, que se chama a vaidade e o orgulho, né? É uma pedrona, né? Que está na porta de casa, que a gente tropeça nela todo dia e a gente não percebe ela, né? E aí, quando você muito bem disse que a gente precisa de ter
não somente o ato de não fazer o mal, mas sim fazer o bem sempre que tiver a oportunidade, porque, como Cristo disse, quando você deixa de fazer o bem, ali pode ter sido feito o mal, né? Porque a gente entende que o mal significa a ausência do bem. Eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma chance, eu tenho uma probabilidade de fazer o bem, por que eu não fiz? Avaliemos cada um de nós, né? Mas na maioria dos casos, pelo menos nos meus casos, o orgulho bate muito forte, a vaidade vem fazendo aquela duplinha, né, inseparável, porque uma sempre anda junto com a outra, é incrível, né? Nunca vi uma sozinha, tem que vir a outra junto, né? Intrusa, né? E aí a gente entende um pouquinho sobre a caridade conosco mesmos, né? Como você muito bem disse, dentro de nós habita um dos maiores adversários que pode existir. Só que a caridade a gente acha e pensa que é para com o próximo, né? A gente nunca entende que ela começa em nós, para depois ela partir de nós, né? Como a gente fala, tudo que parte de nós, né? Se tudo que sai de nós é coisa boa, porque realmente eu tratei internamente para depois tirar de mim. E aí, como nós, espíritas, eu não gosto de utilizar a palavra privilégio, porque não casa muito com o que Deus prega, né? Deus, que é infinitamente justo, ele não vai dar condições diferenciadas para um para o outro. Mas, com o advento da terceira revelação, que nós entendemos hoje, chamada Espiritismo, nós podemos entender qual é a funcionalidade da reencarnação. A gente entendendo um pouco o motivo, né, a causalidade que nos coloca novamente frente àqueles que nós causamos o mal ou àqueles que nos causaram, nós podemos ter uma compreensão racional hoje de que nós estamos tendo uma nova oportunidade de recomeçar, como você muito bem disse. Vamos começar do zero, porque eu acho que não está dando certo. Vamos gerar tudo, começar, e a gente ainda não consegue enxergar, principalmente, né, Uriel, como você muito bem colocou, quando esses estão no nosso lar, na nossa casa, no nosso convívio diário. É difícil, gente, é muito incomodante, né? É muito desafiador, porque está no nosso lar, até onde a gente acha, né, que é o lugar onde a gente vai se descansar, regozijar de uma paz, né, inabalável, né? Mas é em casa que começa esse esforço, né, em domar as nossas más inclinações. E aí eu acho importantíssimo a gente trazer aqui questão 909, né, que fala sobre vontade. Kardec pergunta para os espíritos se sempre o homem, com o seu esforço, pode domar as suas más inclinações. Aí eu adoro o jeito que os espíritos falam, porque é um jeito muito suave, leve, né, doce, né? Eles falam sim, invariavelmente, na maioria das vezes, né, fazendo esforços insignificantes, mas lhes falta vontade. Ah, quão poucos de vós fazem esforços, né? E a gente pensa, realmente, tudo começa em nós para depois partir para o outro, né? Mas só para a gente entender que a gente, estando junto aí dos que nos causam um certo desconforto, a gente pode hoje compreender que essa está sendo uma nova oportunidade, uma nova chance, né? E aí a gente chegar, se Deus quiser um dia, né, Uriel? Hoje eu não sei se muito, mas chegar ao nível de agradecermos pela oportunidade de estarmos frente a frente com aqueles aos quais nós causamos algum mal ou deixamos de fazer o bem que seja, né? E eu adorei quando você falou assim, gente, então se estiver muito difícil, né, compreender, façamos um cálculo, né? O número negativo anula o mesmo número positivo. Então, aquilo se quita, aquilo se iguala, né? A equação, ela se fecha. E para a gente realmente quitar esses débitos que a gente sempre vem comentando, a gente precisa de ter concepção clara de que todos os opostos, eles vão se encontrar para realmente zerar aquele débito, quitar aquela continha ali, né? Porque sempre quando a gente deve, né? Eu não sei se tem alguém aqui que deve, né? A coisinha ainda segue a gente, né? A gente pode ir para outro lado do mundo, pode ir lá para a Sônia, Japão, né? A dívida vai junto, gente. A consciência segue, porque conforme os próprios espíritos disseram, a lei de Deus está na nossa consciência. Ninguém de nós vai conseguir escapar, ninguém de nós vai conseguir se disfarçar, né? Fingir que não é com a gente, né? Chegar perto, não tem nada a ver comigo, não.
bate a nossa porta, né, amigo? Sempre, invariavelmente. Sim. E a gente precisa de ter lucidez, né? Conhecimentos suficientes para que a gente consiga se libertar desses pesos que a gente carrega, né? Que na maioria das vezes, volto a dizer, né? São os nossos orgulhos e as nossas vaidades que nos cegam, né? Paixões que nos colocam como se fôssemos menores do que fomos, né? E Cristo muito bem disse, né? Vós sois deuses. Vamos aproveitar, né, gente, essa bendita oportunidade de nos reconhecermos como parte do Pai também, porque em nós há a centelha divina que nos conecta a Ele invariavelmente, né? E com esses conhecimentos, né, libertadores, né? E eu achei espetacular, uma vez que a gente fez uma live, já deve ter um tempo, né? Que nós hoje temos o hábito de dar surras de evangelho. Alguém está com dificuldade, senta o livro nesse nosso companheiro. Nos falta muito hoje o acolhimento, né? E aí eu venho falar, mas não conseguiremos acolher ao próximo se não nos acolhermos antes, né? Se não nos reconhecermos falíveis, se não reconhecermos o quanto difícil, o quão pesado, o quão penoso é carregar um peso que nós não reconhecemos, né? Esforço nenhum vai valer a pena se não encontrarmos dentro de nós a motivação, a causa, né? E aí eu sempre gosto de usar, né, isso aqui, né? Gente, tem muita sombra dentro de nós, vamos colocar luz, né? Aonde que tem sombra? Porque a gente está querendo colocar luz só onde já tem luz, já, né? Então acaba que é muito fácil. É a lei desse menor esforço sempre, né? Então quando a gente reconhece, mas é difícil, né, amigo? Então a gente sabe muito bem como é que é enxergar coisas ali dentro que não está muito bom, não é agradável, né? Não é prazeroso, mas a reconciliação consigo mesma, depois que você passa pelas noites escuras, né, como a gente fala, como o próprio Paulo, né, desertos de muitos tempos, a gente começa a se enxergar, porque quando a gente se encontra num estado de perturbação, né, de descontrole, não nos sobra nada a não ser Deus. Deus está em nós, e se a gente olhar para dentro, a gente começa a ver Deus. Então a gente vai se reconciliando aos poucos, mas acima de tudo, né, amiga, é bom que a gente fale que esse trâmite, né, que esse processo de reconciliação, ele é gradativo, né? Ele é escalonar, ele é gradual, né? A gente não consegue fazer isso de forma imediata, né? Instantânea, né? Por exemplo, acabou a live aqui, nossa, eu vou ter que ligar para 77 contatos, pedir desculpa por um monte de coisa que eu fiz, reconciliar hoje, gente, senão eu não durmo, né? Calma, gente, vamos dormir primeiro, esperar trabalho. Né? Existe um tempo, vamos deixar que as coisas cheguem no seu tempo, mas que a gente realmente consiga entender esse tempo, né? Eu li uma frase que eu achei espetacular, que há uma diferença muito grande em ter pressa e querer que o tempo vá mais rápido do que tem que ir, né? Uma coisa é a gente querer ultrapassar o ritmo dos tempos. Outra coisa é a gente não perder tempo, né? Ter pressa é uma coisa, querer não perder tempo já é outra coisa, né? A flor de Jagube, né? Desculpa, gente, se eu estou falando errado. Falou exatamente. Ou é 77 ou é 777, né? Exatamente. É isso mesmo, que bacana. Eu acho que a gente das lives que nós estamos fazendo, dos estudos que nós estamos fazendo, eu acho que tem sempre que ficar uma proposta. Né? Se nós estamos falando aqui de reconciliar, mas principalmente reconciliar conosco, por que não colocar essa proposta para essa semana? Não precisa ser tudo. Né? Isso a gente fala da encarnação. Se a encarnação a gente cumprir ali 50%, 60% do que a gente propôs, nós já estamos com lucro. Então, nessa semana, vamos tentar reconciliar com alguma coisa, vamos tentar reconciliar com alguma coisa nossa. Alguma coisa que está nos incomodando, alguma coisa que está doendo, que está nos aprisionando. Vamos fazer essa proposta. A gente escutou aqui sobre reconciliação. Bom, essa semana eu vou fazer uma proposta. Eu vou tentar reconciliar com algo que me incomoda em mim. E a gente vai trabalhando, né, Augusto? A gente vai trabalhando de pouquinho em pouquinho, a gente vai ressignificando a vida, a gente vai construindo uma nova estrada, e quando sem a gente perceber, na verdade, a gente já está aí reconciliando com o grande adversário que somos nós,
mas com os grandes adversários que também existem além de nós. De pouquinho em pouquinho. Exatamente. Gradualmente, gente, vamos lá. Uma coisa também que a gente sempre fala, né, Uriel? Se alguém nos causa um desconforto, invariavelmente esse desconforto, a causa que nos faz sentir isso, reside em nós também, né? Por exemplo, vamos colocar os nossos aqui, né? Vaidade, né? Quando eu vejo alguém vaidoso, que se gaba muito, né? Que fala muito sobre si, vangloria demais os seus atos e feitos, eu me sinto incomodado. Por quê? Talvez em mim haja vaidade desse ainda mesmo tem a tipo. vaidade. Só que aí o que acontece? Ao invés de eu olhar para mim, eu começo a olhar para a vaidade do outro, achando que o erro é somente no outro, né? E aí quando eu falo, né, que a gente espera chegar numa fase ainda que a gente agradeça a oportunidade de ter alguém que nos cause esse desconforto, porque a gente precisa de olhar para nós através, invariavelmente, da dor também, né? Isso é uma coisa que nos leva muito a dizer que eu digo que o bolo que a gente faz, ele não dá tão certo se não tiver uma vontade intrínseca de dar certo. Só que, às vezes, a ferramenta, né? Aí eu já não corro o risco de dizer coisas que não são certas, né? Acredito que, invariavelmente, Deus conceda-nos a ferramenta de lapidação chamada dor para nos despertar. É aquele símbolozinho assim, que às vezes toca aquela luzinha de pessoal, alguma coisa de errado não está certo, como nossos jovens dizem, né? E aí a gente começa a se perceber, a se olhar, não me senti legal com isso, me senti incomodado, estou me sentindo mal, né? A minha zona de conforto foi para o espaço e eu preciso de entender por que eu sinto assim. Se a gente começar a relutar, a entender por que sentir, como eu disse, né? Perseguição vai ser infinita, porque a lei está na nossa consciência, né? E aí, quando eu me deparo com alguém que faça algo que me causa desconforto, na maioria das vezes, gente, vamos olhar um pouquinho sobre o ato que o outro fez e analisar em nós. Porque, né, como a gente sempre diz, né, quando a gente aponta o dedo, tem um para o outro e 4 para a gente. Mas, assim, tentando colocar de uma forma para a gente compreender hoje, Deus concede-nos a chance da gente quitar esses débitos para com o nosso próximo, mas esses débitos nasceram em nós, eles foram criados em nós, através das nossas falhas, dos nossos erros. Só que o nosso conhecimento, quando Deus criou a gente lá, né, alguns anos atrás, né, amigos? Alguns poucos anos. Nós não tínhamos a consciência, né? A gente foi se despertando, o nosso espírito ele foi acordando, abrindo os olhos, como a gente, domingo, né? Todo mundo naquela preguicinha, né? Vai abrindo um olho, aí devagarinho, aí vê que está claro demais, aí fecha um pouquinho. Ao longo do tempo, a gente vai conseguindo ter capacidade, força e resistência para conhecer as coisas que estão ao nosso entorno, mas dessas coisas que estão ao nosso entorno, elas se originaram de nós, a gente foi colocando isso para fora, né? E aí a gente vê algumas coisas sendo materializadas, né? Por gestos, relacionamentos, comportamentos, né? Dificuldades da gente entender, né? E aí quando a gente fala que a reconciliação nada mais é que restabelecer a relação que existia antes, né? A gente dar essa chance da gente voltar ao estado zero, né? Ponto zero e recomeçar, né? Chico dizia aquela frase muito linda, né? Não sei se eu vou conseguir dizer ela aqui agora, mas amigo, se ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Exatamente. Vamos recomeçar agora, né? Já que a gente não pode ir lá no nosso ponto zero, vamos fazer o nosso ponto zero agora, zerar essas estacas aí, né? Só que a gente precisa de muito conhecimento do que habita em nós, né? E invariavelmente, a vaidade e o orgulho, ela vem e nos batem a todo instante, porque é algo que nos é latente ainda, né? O nosso espírito ele está numa fase em que ele precisa do reconhecimento de si mesmo, né? E aí algumas áreas, né, chamam isso de validação de si mesmo, né? A gente precisa de se validar primeiro, né? A gente precisa de se amar, cuidar, né? E aí é um assunto que está em pauta nesses últimos tempos agora, porque realmente a gente está sendo convidado
a conviver mais consigo mesmos, né? A gente já ficando em casa há muito tempo ainda. Daí a gente estava achando que a coisa estava legal. Falei, nossa, agora eu vou sair de casa, né? Só que aí, não, vocês voltam para casa de novo. A coisa não está boa ainda não. Aprenderam nada. Gente, vamos de novo, mais uma vez, né? E quando a gente não entende de uma forma, Deus, de forma benévola, né? Com uma bondade infinita, vai nos concedendo chances, vai nos dando oportunidades novas, né? E aí que tá, quanto eu estou disposto, quanto eu estou pronto, apto a entender essas oportunidades, porque Deus dá uma chance, aí a gente vai e bate lá na porta, fecha a porta, aí Deus vai, a janela está ali aberta, ele vai lá na janela, né? Aí Deus fala assim, gente, mas eu estou tentando chegar até ele, né? Mas ele não está conseguindo. Então, quando a gente sai de casa, essas chances vêm de novo e a gente precisa de dar espaço para elas, porque é fundamental. A gente conseguir entender as formas como Deus fala conosco é fundamental também para a gente conseguir entender um pouquinho sobre essas dificuldades que a gente tem, principalmente, né, amigo, de relacionamento, né? E aí a gente achou, né, Sim, que nós iríamos ter um descanso do relacionamento com os outros, agora, né, estando dentro de casa, fomos convidados a ter relacionamento conosco mesmo, que somos os maiores conosco mesmo. adversários. Exatamente. Exato, exatamente. Exatamente. É interessante ser convidado para se relacionar consigo mesmo e passar a entender que somos aí, os maiores arquitetos das nossas dificuldades, mas também, e graças a Deus, somos os maiores construtores dos nossos paraísos. Exatamente. A nossa amiga Fabiana perguntou o seguinte: e quando alguém que você considera muito lhe causa desconforto há anos e chega a um instante que a sua tolerância fica zero? Bom, Fabiana, acho que a gente tem que entender aí, minha irmã, boa noite, muito obrigado por estar presente, que a pessoa que tem que mais nos agradar somos nós. Né? A gente tem que se agradar, a gente tem que se amar. Existirão algumas pessoas que o afastamento será a medida mais necessária e salutar, inclusive para a preservação da nossa casa mental. Às vezes nós nos separamos de pessoas, nós deixamos que as estradas se bifurquem, para mais à frente, mais evoluídos, mais à frente, com mais carinho, com mais amor, a gente possa se reencontrar. Hoje nos fazemos mal. Hoje nos incomodamos. Precisamos trilhar caminhos diferentes. Precisamos construir de forma separada. Precisamos ficar distantes um do outro um pouco. No futuro, mais evoluídos. No futuro, com uma compreensão melhor da vida, nós nos reencontramos. Porque talvez, se continuarmos próximos uns dos outros, com tantas adversidades, com tantas dificuldades, talvez nós compliquemos ainda mais os compromissos já anteriormente assumidos. Isso é um exercício muito particular. É você, Fabiana, que saberá dizer. Mas talvez o melhor é a distância. Exatamente. E aí, mais uma vez, eu queria reforçar mesmo, né? Quando Deus fala que se quer amar a Deus, ame ao próximo, porque nele estarei, né? E aí quando alguém comentou aí um pouco mais cedo, falando assim, mas como que eu vou rezar, como que eu oro, como que eu peço a Deus por alguém que é meu inimigo, né? Ao longo do tempo, gente, a gente vai fazendo, o que eu digo aqui, né, é um termo que a gente utiliza nos nossos estudos, a gente vai fazendo um adestramento de nós mesmos, né? Porque a gente precisa de, às vezes, ser condicionados para a gente conseguir criar o hábito e do hábito a gente conseguir sentir aquilo ali. Às vezes a gente fazendo essas preces, né, por quem nos causa desconforto, né, por quem nos causa mal a gente sabe se realmente são eles que nos causam ou a gente que às vezes um dia fez isso. A gente começa a condicionar o nosso sentimento para com a falha que o outro tem para comigo, né? Eu sei que é realmente algo que nos deixa inicialmente confusos, porque a gente ainda não entende muito bem o que é esse perdoar o outro quando ele me causa um mal. A gente acha o justo, que é não fazer nada, mas o ato de se condicionar vai dando a chance da gente começar a treinar, nem que seja forçosamente, entre aspas, a gente se permitir pensar coisas boas pelo outro, desejar coisas boas, e aí ao longo do tempo isso vai ficando mais leve, gente, isso vai ficando menos difícil. E aí, assim, essa dica que hoje eu consigo dar
pela técnica que eu mesmo faço, que de início, gente, não é fácil, mas a gente vai se condicionando, né, amigo? E aí, ao longo do tempo você vai percebendo que o seu esforço em resistir é menor, né? E a gente vai se entregando, permitindo, e isso, gente, realmente é libertador. Para quem experimentou a sensação de desejar um bem, aquele que intencionalmente ou não nos causou mal, é algo realmente libertador. Eu acho que a gente precisa de tentar fazer um pouquinho mais a cada dia isso, porque estamos em épocas de convites diários a isso, né, amigo? Exatamente. Convites diários à reforma e precisamos aceitar esses convites. Quando eu falo de reconciliar, quando eu falo de buscar o entendimento, a compreensão, é preciso saber que, acima de tudo, nós estaremos nos libertando. Não estaremos libertando a ninguém. Estaremos nos libertando. E é chegado o momento de nos libertarmos das nossas pesadas cadeias mentais. Oportunidades estamos tendo a todos os momentos. Exatamente. Então, amigos, chegamos ao fim da nossa live de hoje. Se acalme, não precisem de ligar para todo mundo, gente. Estamos pedindo desculpas aos poucos. Brincadeira. Paulatinamente. Isso. Liguem para si mesmos antes, tá bom? Vamos fazer esse combina aí. Agradeço de coração, em nome de todos os amigos da Casa do Caminho, aos todos os amigos do nosso amigo também, Uriel. E a gente agradece também aos espíritos amigos que estiveram conosco, instruindo a gente, né, Uriel? Porque a gente sabe que a gente está aqui como veículos, às vezes, de comunicações que às vezes nós não temos discernimento do quão forte elas são, e que realmente conhecimentos possam tocar os corações, tanto daqueles que estão aqui nessa hora, quanto dos que vão ver, assim como dos que estão próximos, dos que vão ser contagiados também. Agradecemos ao Pai por nos conceder essa chance, né, por termos saúde física, espiritual e psicológica, a gente estar aqui hoje aprendendo um pouco mais, eu sempre digo, ouvindo o que a gente mesmo diz, né? Porque às vezes pode ser que ao longo do tempo a gente entenda um pouco mais e que a gente comece a entender que realmente caridade comece por nós, né? Antes de qualquer coisa, e que o Pai esteja em nós, em nossos espíritos, né? Mas que nós estejamos no espírito do Pai também, que a gente faça esse esforço também, tá bom? Amigo, a gratidão Amém. De coração, tá? E eu espero que a gente se encontre mais vezes, embora saibamos que o seu tempo realmente é escasso, mas a gente vai tentar fazer mais algumas vezes aí, tá bom? Vamos sim, muito obrigado. E só para lembrar, 9 horas nós temos aqui o nosso culto do Evangelho no Lar. Estão todos convidados. Vamos continuar. Gratidão, amigos. Para quem não conseguiu assistir essa live desde o início, a gente está subindo agora para o IGTV do Instagram e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Convido também a todo mundo a estar aqui com a gente amanhã às 19h30, mais uma live da Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente noite, de belas reflexões, né? E que a gente se encontre em breve, logo, logo. Acreditamos e esperamos nós que encarnados ainda. Abraços, amigos. Tchau, tchau.